dos 100 anos do rádio, né? Sobre a Edna Savagé. Cem anos de rádio no Brasil. Edna Savagé. Em meados de 1930, uma menina de 6 anos de idade, sob o pseudônimo de Peixinho Dourado, recitava poesias infantis na extinta Rádio Veracruz do Rio de Janeiro. Esses foram os primeiros passos radiofônicos de Edna Savagé, uma mulher pioneira no rádio e na televisão brasileira. A minha mãe fez o primeiro programa radiofônico feminino no Brasil. Ela chamava Carmen Lúcia, era o pseudônimo dela, começou na antiga Rádio Veracruz. Então eu ia uma vez por semana, bem menina, 6, 7, 8 anos de idade, eu ia ler poemas infantis. A minha mãe botou o pseudônimo de Peixinho Dourado. Nascida no dia 19 de maio de 1928, Edna Savagé se formou em jornalismo na primeira turma de comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela iniciou sua vida profissional publicando poesias em revistas culturais e artigos policiais no jornal À Noite. Trabalhava no mesmo prédio do edifício da À Noite, no 3º andar. Eu fui fazer, num programa chamado Boa Tarde, Madame, que era dirigido pelo Floriano Faisal, uma crônica da revista que eu era secretária, com a Ilka Labarte. O que eu quisesse, era uma coisa completamente livre. E eu fazia toda tarde no Boa Tarde, Madame. Atenção, ouvintes. Na capital da República, exatamente 15h30. Boa tarde, madame. Simultaneamente, eu fui convidada por Alfredo Souto de Almeida, que era uma espécie de assessor daqui da Rádio MEC. O Alfredo Souto de Almeida me convidou para fazer um programa aqui, juntamente com uma jornalista brilhante, muito inteligente, chamada Valda Menezes, que era o Aqui Entre Nós. E fiquei muitos anos com esse programa Aqui Entre Nós no ar, aqui na rádio. Só que na rádio ele ficou sem parar, ininterruptamente, durante 15 anos. Na Rádio MEC, Edna Savagé produziu e apresentou diversos programas durante mais de 3 décadas. Luciana Savagé, jornalista, escritora e filha de Edna. Na Rádio MEC ela tinha 4 programas semanais e um deles era um programa literário, onde ela levava os maiores escritores brasileiros na época, de Drummond a Clarice Lispector, eram frequentadores assíduos do programa da mamãe. Na década de 1950, o garoto tinha acabado de compor a música Gente Humilde, e ele só tinha música, ele não tinha ainda dado para ninguém a letra, que mais tarde foi feita pelo Chico Buarque. E foi uma das coisas mais lindas do mundo, porque ele disse para Edna, assim, foi a única entrevista que ele deu em vida, que ele era muito tímido. Então ele dizia assim: Edna, eu quero tocar agora aqui uma música inédita que eu fiz ontem à noite. E ele tocou Gente Humilde. E foi muito bacana, porque foi a primeira vez que essa música foi tocada e mostrada para o grande público. Eram 4 programas, né? Então, cada um de uma maneira diferente. Um de variedades, outro era onde ela fazia resenha dos livros, o outro ela entrevistava escritores, o outro era uma crônica semanal, onde ela contava as atualidades. Ela ficou 35 anos na Rádio MEC, paixão da vida dela, a Rádio Ministério da Educação. No ar na Rádio MEC e na Rádio Eldorado, onde apresentava programas aos sábados, Edna também era escritora, ao todo publicou 6 livros, e apresentadora pioneira de programas televisivos voltados para o público feminino. Veja, é curioso, porque primeiro eu fui convidada para uma entrevista em um programa chamado Sessão das 5. Por causa disso, comecei a fazer um quadro dentro do programa. Logo em seguida, o Geraldo Cazé me convidou para fazer um programa chamado Boa Tarde, Cássio Muniz, lá na própria TV Tupi. E aí comecei a fazer, então foi aí que eu comecei mesmo a fazer televisão. Na Tupi eu fico toda semana.
A Tupi tem os melhores programas. Na verdade, ela foi de todos os canais de televisão. E ela continuou repetindo o trabalho dela na Rádio MEC, que era justamente a literatura na televisão. O Roquete Pinto, quando entregou a Rádio MEC, para o governo, ele disse uma frase fantástica, que ele diz assim: dá um pouco do que o povo quer e muito do que ele precisa. Então a Edna dizia isso na televisão, que era o lema da vida dela. Vou dar dicas de livro, de literatura, porque eu quero dar um pouco do que o povo quer e muito do que ele precisa, que é literatura. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. Muito bem, mais um programete dos 100 anos do rádio, falando sobre Edna Savagé.